glorificá-lo em comunhão. É muito importante estarmos aqui como igreja em comunhão, não apenas aos domingos, mas sempre que possível, sempre adorarmos a Deus juntos. Porque se fosse para adorar a Deus sozinho, eu ficava em casa, né? Não tinha igreja. Mas esse meio de graça que Deus nos dá, ele é muito valioso e muito precioso para nós. O benefício de poder adorar a Deus sem preocupações aqui, todos juntos, sem a preocupação de alguém entrar por essa porta e acabar com o nosso culto e talvez até acabar com nossas vidas. Então, que Deus seja glorificado por esse momento de hoje, pela adoração que iremos fazer e pela vida de cada um de vocês que veio até aqui para dizer que Deus é bom, que Deus é justo e para agradecer pelo seu amor em nossas vidas. Afinal, se nós estamos aqui hoje, é pela misericórdia de Deus, pelo cuidado dele em cada minuto que se passou, desde o início dessa semana até o final dela, no dia de hoje. Mas hoje nós vamos fazer um pouco diferente essa adoração, que nós vamos relembrar a reforma protestante, que é tão cara para as nossas vidas. Afinal, se não fosse ela, nós viveríamos de forma bem diferente do que vivemos hoje. Não só como cristãos, mas como seres humanos e sociedade em geral. Afinal, a reforma protestante, ela não reformou apenas a igreja, ela reformou a sociedade da sua época. E o nosso papel como cristão hoje em dia é continuar reformando a sociedade da nossa época, é continuar reformando aqueles que estão ao nosso redor, mas principalmente continuar reformando o nosso coração, continuar buscando sempre nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus e diferentes do mundo, e por consequência fazendo com que o mundo ao nosso redor se aproxime cada vez mais de Cristo, do que Ele planeja. Nós preparamos um breve resumo do que foi a Reforma Protestante, porque por vezes, talvez se a gente fizesse uma pesquisa aqui, o que é que você lembra quando fala a Reforma Protestante? Muita gente lembra de Martinho Lutero, das 95 teses, assim. Eu nunca decorei uma tese, né? Das 95 que ele pregou lá, mas eu sei que foram 95 teses que ele pregou na porta da igreja. Mas a Reforma Protestante, ela foi muito maior do que Lutero. Ele foi apenas, se dá para dizer assim, uma das tão importantes figuras que deu força a esse movimento. No século XVI, a igreja atravessava um tempo de sombras. Já não havia mais o brilho do evangelho. Ele havia sido ofuscado por tradições humanas, as ditas indulgências. Entretanto, numa sala silenciosa, após superar vários dilemas e apenas com a luz de algumas velas, um jovem monge lia Romanos 1,17, que dizia: "O justo viverá pela fé". E esse trecho do versículo impactou a vida daquele homem de tal maneira que ele não conseguiu controlar a reforma que foi feita no seu coração. Ele decidiu reformar também a igreja de sua época. Há mais de 500 anos, essas palavras acenderam uma chama que jamais se apagou. Com a coragem que vinha da palavra, diversos reformadores pregaram a mensagem central da Bíblia. O homem não é justificado por suas obras, mas pelo amor e misericórdia infinitos de Deus. Eles buscaram trazer luz à verdadeira palavra de Deus, a graça que é o presente que sustenta nossa vida, e a Jesus Cristo que é o centro de tudo. Afinal, se não for Jesus Cristo o centro da nossa vida, se não for Ele o centro de nossa adoração, em vão nós estaríamos aqui, certo? Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero pregou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Ele não buscava destaque, mas sim a fidelidade às Escrituras, e assim declarou: "A minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não quero retratar-me de coisa alguma, pois agir contra a consciência não é seguro nem correto. Aqui estou, não posso fazer outra coisa. Que Deus me ajude. Amém." Então, um homem visto numa situação amedrontadora, perseguido pelos maiores poderes políticos de sua época, demonstrou não uma força que vinha de si mesmo, não a vontade inabalável que ele tinha na sua própria força,
mas sim a humildade que Deus dava e a confiança que aquele Deus da palavra que ele lia iria lhe proteger. Que a verdade que ele falava era necessária para a igreja. Lutero trouxe luz à verdade esquecida. O justo viverá pela fé, não pelas obras, nem pelos méritos humanos, mas unicamente pela graça de Deus, que o homem é salvo. Foi essa convicção que incendiou os corações e transformou o mundo. Transformou de tal maneira que hoje nós somos, de certa forma, filhos da Reforma Protestante. Podemos dizer que se não fosse esse evento conduzido tão maravilhosamente bem por Deus, nós não estaríamos aqui hoje. Possivelmente estaríamos ouvindo uma missa em latim, sem entender o que o padre falava, sem ter acesso à palavra de Deus e amedrontados por obras e tradições. Mas não foi só Lutero que lutou para que a verdade do Evangelho fosse proclamada. Calvino afirmava que Deus era e é o centro de todas as coisas, e que a verdadeira reforma não começa nas paredes da igreja, mas no interior do coração humano, quando nós nos curvamos diante do Senhor e nos rendemos à sua vontade. E assim lutou para que as Escrituras fossem conhecidas por todos, pregando que cada crente deve ter acesso à Bíblia, e que somente a palavra tem o poder de libertar o homem da escuridão e do engano. Afinal, ninguém vem ou deveria vir até aqui para ouvir alguém falar as suas ideias. Nós não somos apenas meros apreciadores de filosofias e boas ideias. Nós vimos aqui escutar a palavra de Deus, que é a verdade que liberta, que tira a cortina que impede a nossa visão. A reforma nos lembra que a verdadeira fé transforma vidas, nos aproxima de Cristo e nos liberta de tudo que nos escraviza. Que hoje possamos despertar para um viver pela fé, confiando na graça que nos sustenta e deixando que a luz da palavra brilhe em nossos corações, iluminando nossos caminhos e renovando a nossa esperança. Amém? Nesse momento eu passo para os irmãos. Eu te convido a refletir sobre isso, e através desse louvor que possamos entender que não é mérito nosso, mas sim uma graça de Deus sobre nossa vida. Se estamos aqui, é uma representação da misericórdia de Deus.
misericórdia dele. Porque não foi por nós, foi por graça, foi pela misericórdia dele. E aí depois eu peço que o irmão Edson finalize orando por mim. Graça e misericórdia e pelo teu perfeito plano, Pai, que conduz a história da humanidade desde o princípio, desde antes mesmo que o mundo houvesse de existir. Tu já eras Deus e o Senhor já sabia perfeitamente o que havia de fazer. E em nenhum momento, ó Pai, esse plano fugiu das tuas mãos. Em nenhum momento o Senhor deixou de escapar aquilo que havia planejado. Te louvamos pela tua soberania, Pai. Te louvamos porque o Senhor é bom. Te louvamos porque, graças a isso, estamos aqui hoje. Te louvamos também, ó Pai, pela vida daqueles que o Senhor usou ao longo da história, para que hoje possamos estar aqui com fácil acesso à Bíblia, esta em nosso idioma. Te louvamos também por aqueles que foram mortos, por amor ao Teu nome, por amor também à Tua Igreja, por amor aos santos, por amor principalmente a Ti, Senhor. Te pedimos que essa chama seja acesa em nosso coração, para que o Senhor seja o centro de nossas vidas. Não desejos humanos, ó Pai, mas sim o desejo de Te servir. O desejo latente de cada dia parecermos um pouco mais contigo. O desejo, ó Pai, de que o Senhor venha nos buscar, pois a esse mundo não pertencemos. Te pedimos que continuemos sendo uma igreja reformada, reformando corações, reformando vidas e transformando nossa igreja e a sociedade ao nosso redor. Te clamamos, pois sabemos que o Senhor há de atender aquilo que for para o bem do Teu propósito, Pai. Te pedimos que nos mantenha firme na Tua palavra, para que possamos servir como bastiões da verdade, como uma igreja santa e verdadeira. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia lá em Romanos, capítulo 3. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Eu peço que os irmãos acompanhem a versão que vai ser projetada por Gabriela ali. Nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 28. Romanos 3, do 21 ao 28. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos vão ler os pares. Novamente eu peço aos irmãos que leiam a partir da versão que está projetada ali, certo? Eu iniciarei lendo o versículo 21. Entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Isto é, a justiça de Deus proveniente da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por misericórdia havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador aquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Onde está, pois, a razão para tanto orgulho? Foi completamente excluído. Por qual lei? Das obras? Não, ao contrário, pela lei da fé. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Pois bem sabemos que se dependêssemos de méritos nossos, estaríamos todos fadados ao inferno. Mas pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz e por fé nesse Cristo,
podemos ter livre acesso ao Pai, não por obras para que possamos vir a nos orgulhar, mas pela misericórdia de Deus sempre presente em nossas vidas. Essa misericórdia que nos sustenta na sua casa e nos sustenta ao seu lado, pois sem ela, logo cairíamos. Seríamos como um bebê que está aprendendo a andar. Não sei se vocês, acho que todo mundo já viu, né? Um bebê que parece que ele vai dar um passo e ele cai. Seríamos igual ou pior a esse bebê, pois nós não teríamos força nem habilidade ou inteligência suficiente para chegar aos céus. Mas Cristo, o Cordeiro imolado em nossa culpa, nos dá essa força até os dias de hoje. Eu peço ao nosso presbítero Pedro que ore agradecendo pelo amor e misericórdia de Deus em nossas vidas e por esse momento aqui hoje que estamos tendo em adoração a Ele. Pai querido e amado, louvado e agradecido seja o teu santo nome, Senhor. Quero primeiramente te agradecer, Pai, pela tua presença no nosso meio nesta noite, neste momento, Senhor. E diante, Senhor, da tua presença e da tua grandeza, quero te pedir, ó Deus, em nome do teu filho amado Jesus, recebe, Deus, o nosso louvor, recebe a nossa adoração, meu Pai, e te agradeço, Senhor, pela tua misericórdia que tem nos alcançado todos os dias de nossa vida. Esse é a causa que estamos aqui felizes, porque o Senhor tem derramado sem medida tuas misericórdias sobre cada um de nós. Muito obrigado, Deus, por essa comunhão, por essa reunião, por essa alegria. Que essa alegria seja constante em nossa vida, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te peço em nome de Jesus e abençoa, Pai, cada família representada aqui nesta noite e que tudo seja feito conforme o teu querer na vida de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, Pai, por decorrer de todo esse culto e de todas as nossas vidas, meu Deus, e nós vamos sempre te agradecer, cheio de alegria, por tudo que temos recebido da tua grandiosa ajuda. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que as palavras dos nossos lábios e o meditado do nosso coração sejam agradáveis na presença do nosso Deus. Eu te convido a se colocar de pé, vamos estar louvando com alegria. Convido o grupo a vir aqui à frente também para a gente louvar. Possamos estar felizes, possamos louvá-lo. O nosso Deus que é a nossa rocha, nosso castelo forte.
todos nós, a Ele em todo tom, em toda voz, cantem glória, possamos louvá-lo de todo o coração. Sabe
somente Escritura, somente graça, somente fé, por isso, e não menos, somente a Deus glória. Solas ou somente, são eternidade, sementes. Solas comunicam nada além, nada aqui. A Escritura que do Cristo testemunha. Cristo que da Escritura surge a nós. Como o texto que vira vida, vira a vida. Vida que vira testemunha do Cristo da Escritura, do Cristo da vida. Graça que é poesia, do amor incondicional e irresistível. O abraço oferecido ao coração esquecido. O perdão concedido ao que se sabe perdido. O olhar terno do eterno. A lágrima que lava o rosto do Pai feliz pelo Filho sumido. Que no colo do Pai encontra abrigo. Graça que é do coração puro e canta, aquece, emudece, espanta. Graça que é perdão, que agride a razão, loucura e escândalo da cruz. Amor perfeito, que a fé conduz. E nela encontra novo chão, onde não chega a razão. Fé é caminho, onde nunca se está sozinho. No Cristo inicia, anda, termina. Sola que pisa o caminho, verdade consola e confronta. Vida que em tudo transborda. Vida que em tudo transforma. Amém. Que possamos sempre descansar na graça salvadora de Jesus Cristo. E como estamos aqui, de certa forma, comemorando antecipadamente, né, a Nação Protestante, não há forma melhor do que usufruir daquilo que ela nos deu, que foi o acesso à Palavra de Deus, de forma simples e fácil, para toda a igreja. Então, eu convido agora o nosso irmão Eric a expor aqui um pouco daquilo que Deus escreveu em sua escritura para nós. Boa noite, irmãos e irmãs. Saúdo a todos com a graça, paz, misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um momento de alegria, uma saudação longa, né? Momento de alegria estar aqui com os irmãos para compartilhar um pouco da nossa história. Aliás, compartilhar um pouco da Sagrada Escritura, porque a nossa história ela parte de um princípio bíblico. A reforma protestante ela inicia-se com pessoas que buscaram voltar-se para as Escrituras. Aliás, pessoas que viviam de um modo não agradável a Deus e buscaram viver uma vida agradável a Deus. E essa vida agradável a Deus ela só ocorreria se voltasse às Escrituras. Então, antes de pôr o slide, que é o segundo, não é o primeiro, você começa do segundo, por favor. Eu queria ler um texto bíblico com os irmãos. Está na carta de Paulo aos Romanos, um texto bem conhecido de todos nós. Romanos capítulo 12,
só o trecho do versículo 2, a primeira parte, que assim diz a Sagrada Escritura: E não vos conformeis com este século. E não vos conformeis com este século. Vamos orar? Senhor amado e bendito, nós somos gratos por Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Somos gratos por Tua bondade, Teu zelo e cuidado. Que a Tua palavra traga transformação nas nossas vidas. Que nós protestemos sobre tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Tudo aquilo que afronta a Tua santidade. Tudo aquilo, ó Pai, que é errado diante do Senhor. Assim nós oramos, ó Pai, apesar de nós. No nome bendito de Jesus. Amém. Se nós levarmos em consideração e colocarmos em prática aquilo que esse texto, aliás, esse versículo, ele vai trazer, parte desse versículo, nós seremos uma igreja reformada, reformando, sempre buscando a mudança, sempre buscando uma aproximação de Deus. Porque quando nós não nos conformamos com este mundo, e nós sabemos que esse mundo está completamente distante e fora da vontade de Deus, nós seremos eternamente protestantes. Porque daí que vem a origem da nossa herança reformada, protestantes. Protestando por aquilo que está errado, protestando contra aquilo que não é agradável a Deus. E principalmente nós que somos jovens, um há mais tempo, o outro há menos tempo, que nós precisamos protestar mesmo. Principalmente, irmãos, em universidades, em faculdades, em ambientes de trabalho, que eles muitas vezes estão totalmente avessos à vontade de Deus, avessos à Sagrada Escritura. Estão contrários àquilo que Deus preparou para cada um de nós. Então nós precisamos sim protestar diante dessas atrocidades que vêm acontecendo. O mês de outubro é o mês que nós celebramos o mês da Reforma Protestante. Isso é sabido de todos nós. Reforma que teve seu auge em 1517, com o monge alemão Martinho Lutero. Porém, essa Reforma Protestante, ela não teve início propriamente dito em 1517. Antes, tivemos alguns pré-reformadores. Mas a ênfase maior, ela começou em 1517. Então, nós vamos conhecer, claro que não vai ser uma exposição exaustiva, né? Eu convido os irmãos até para que possa investigar e pesquisar, mas eu trouxe aqui alguns nomes que às vezes a gente nem escuta falar, como por exemplo, Arnaldo de Brescia. Arnaldo foi um monge católico que exigiu que a igreja renunciasse seu direito de ter propriedades. Foi capturado, enforcado por ordem do papado. Essa questão de propriedade ainda existe hoje, tá, irmãos? A Igreja Católica Apostólica Romana, ela é dona e detentora de várias propriedades. No Recife, Camaragibe, ali no centro, aquela igreja que tem ali, acho que é Pátio do Carmo, se eu não me engano, muitos imóveis ali são de propriedade da Igreja Católica Apostólica Romana. Um outro pré-reformador, Pedro Valdo, ele era um comerciante rico e, não obstante a riqueza que ele tinha, ele preferiu abandonar tudo aquilo que ele tinha, todos os seus bens, e foi o primeiro. Olha, a gente está vendo aqui que Lutero não foi o primeiro a
traduzir a Bíblia, né, para a língua do povo comum. Antes teve Pedro Valdo. E entre 1170 e 1180, ele encomendou a tradução, ou ele mesmo fez, ou ele solicitou a um clérigo, né, que fizesse a tradução do Novo Testamento para a língua daquele momento, daquela época, o franco-provencial. Então, nós já vemos aí o Arnaldo Brescia e o Pedro Valdo. Eles renunciam àquilo que eles tinham, aquilo que eles eram, em favor do Evangelho, em favor de uma correção de rota da igreja, para que a igreja pudesse voltar à Sagrada Escritura. Né? Por isso, irmãos, o Valdo, Pedro Valdo, ele é reconhecido como sendo o mentor da primeira tradução da Bíblia em uma linguagem moderna, que não fosse o latim. Ou seja, ele foi o primeiro mentor da tradução, de uma tradução do latim para aquela língua franco-provença, né? A língua que era usada naquele momento ali pelo povo mais comum. Porque, irmãos, os irmãos devem saber que os sacerdotes da época, a leitura era toda feita em latim, né? E o povo, eles não conseguiam compreender. E tem mais um agravante, voltado para o altar, né? O sacerdote ele ficava de costas para o público que estavam cultuando ali. Então, o Pedro, ele é o primeiro a ter essa iniciativa de tradução da Bíblia numa linguagem mais acessível, ao contrário do latim. John Wycliffe, meio complicado de falar o nome dele, 1328 a 1384, ele foi o professor da Universidade de Oxford, teólogo e reformador religioso inglês. Trabalhou na primeira tradução da Bíblia para o inglês, que ficou conhecida como a Bíblia Wycliffe. Ele acreditava que as Escrituras deveriam ser a principal autoridade, não uma igreja que havia se corrompido. Aí, nessa linha do tempo, a gente vai vendo diversos personagens na história que protestaram, de certa forma, de alguma maneira, contra a Igreja Apostólica Romana, né? Então, o Wycliffe foi um deles. As Sagradas Escrituras, a Bíblia, ela é a autoridade absoluta e total para a Igreja nos dias atuais. Nós herdamos todo esse movimento da reforma. É por isso, só repetindo e reforçando, é por isso que nós somos uma igreja de herança reformada, né? O próximo, John Ball, pregador, divulgando e esclarecendo a doutrina de John Wycliffe. Foi enforcado e esquartejado na presença do rei Ricardo II. Foi conhecido como Padre Doido de Kent. Esses homens, eles se levantaram contra a igreja, né, da sua época, e não ficou barato para eles. Não ficou barato. Eles foram perseguidos, enforcados, esquartejados, né? E hoje em dia nós não passamos por situações como essa. Somos perseguidos de uma maneira mais discreta e singela, mas não derramamos, pelo menos aqui no Brasil, tem um histórico aqui e acolá, nós não derramamos, nosso sangue não é derramado por conta do Evangelho, por conta desse protesto que a gente deve fazer. Muitas vezes o que acontece é que nós somos perseguidos em rede social. Cancelado, né? Como diz.
John Hus foi um teólogo, mais um teólogo e reformador religioso tcheco. Esse é bem mais conhecido dos irmãos. Iniciou um movimento religioso cujo os seguidores eram chamados hussitas, baseados nas ideias de Wycliffe. Foi queimado vivo em 1415. Mas apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, de ser queimado vivo, ele cantava. Ele cantava um hino ao Senhor, um cântico de Davi: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, todos esses personagens que eu trouxe até aqui, eles sofreram, derramaram o seu sangue para que hoje nós pudéssemos cultuar ao Senhor. Lembra do texto que eu li agora há pouco? Romanos 12, versículo 2, só a primeira parte: e não vos conformeis com este século. Eles não se conformavam, eles não aceitavam e foram trucidados, alguns deles. O trabalho destes homens deve ser reconhecido e lembrado sempre que houver oportunidade. Muitos deles pagaram com a sua própria vida para ver uma igreja bíblica e livre de corrupção. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então nós chegamos a Martinho Lutero, numa exposição exaustiva, tá, irmãos? Como eu já falei, que em 1517 ele reacendeu essa chama que permanece ou deveria permanecer até os dias de hoje. Ao se debruçar nesse texto de Romanos, capítulo 1, versículo 7, que já foi até citado aqui hoje, algo de diferente aconteceu com ele. Quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, há uma transformação de vida, há uma mudança de rumo. Não tem como nós sermos impactados, nós olharmos para a Sagrada Escritura e não sermos transformados. Então foi isso que aconteceu com Martinho Lutero. A Reforma Protestante, ela foi mais que um evento histórico, foi um chamado de volta às Escrituras, à centralidade de Deus. O que Lutero desejava, a proposta dele era reformar a igreja de sua época. A igreja ela estava completamente distante, desviada do caminho do propósito das Escrituras. O objetivo dele era trazer a igreja para a Bíblia, voltar a igreja para o rumo certo, correto. Mas eu acredito que ele nunca imaginava que aconteceria o que aconteceu. Essa reforma ampla, macro, que chega até os nossos dias. Aprove a Deus usar Lutero e os outros que nós acabamos de citar, para que a igreja fosse verdadeiramente transformada, mudada o seu curso. Lutero, como também já foi citado aqui, ele vai e fixa as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. O objetivo dele era trazer a discussão
essas 95 teses, trazer uma discussão, um debate, e voltando e olhando para as Escrituras, para que fosse corrigido os erros que a igreja estava cometendo. Além de outros pontos, né, que tem nas 95 teses, a venda das indulgências. O que seria essa venda de indulgência? Né? Você pagava-se um valor para que seu parente, se tiver alguma coisa equivocada, pastor, o senhor corrige, por favor, para que seu parente, seu amigo, seu familiar pudesse ser salvo por um valor, né? E aí, isso daí não tinha nada de bíblico. Isso daí era uma invenção que foi criada para que pudesse retirar valores do povo, que já era tão sofrido e tão carente. Isso, pagamento de indulgência, a reforma incentivou o estudo da Bíblia e aumentou o interesse pela educação e alfabetização. Mais na frente aqui um pouquinho a gente vai ver sobre essa questão da alfabetização e da leitura e da educação. Mas nem tudo foram flores, claro, né? Onde tem pessoas, tem problemas, e eles não são diferentes. Aconteciam algumas divergências entre eles. Porém, essas divergências e até divisões que aconteceram, elas não podem ser esquecidas e devem ser levadas a cada um de nós como aprendizado. Mesmo os erros e, inclusive, os acertos. Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão, tornando-a mais acessível ao povo comum. E não por obras, salvação. Ele pregava e acreditava que a salvação era pela fé em Cristo, e não por obras ou pagamento de indulgências. A reforma incentivou esse estudo da Bíblia e aumentou o interesse pela educação e alfabetização. Apesar das falhas e divisões no decorrer da história, precisamos aprender com os erros e com os acertos desses homens. Os reformadores entendiam e entenderam a importância da graça de Deus para o ensino bíblico sobre a salvação. O apóstolo Paulo diz que somos salvos pela graça mediante a fé. Vamos fazer essa leitura? Efésios 2:8. Alguém pode ler? Amém. Até hoje, irmãos, tem pessoas que acham que a salvação é um mérito de cada um. Que a salvação, ela pode ser conquistada. Que quanto mais, se eu for bonzinho, se eu for uma pessoa educada, gentil, eu tenho uma grande possibilidade de ser salvo. Mas não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a salvação ela é tão somente pela fé. A salvação é uma obra graciosa de Deus na vida de um homem. É aquilo que nós não merecemos, mas precisamos. Isso é graça, isso é favor merecido. Nós não merecíamos, porque nós não temos nada para merecer, mas nós precisamos.
não podemos ser salvos pelos nossos méritos e esforços, pois antes de sermos alcançados pela graça de Deus, estávamos mortos espiritualmente. Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Qual morto que tem escolha? Nenhum. Nós estávamos mortos espiritualmente. Nós andávamos, caminhávamos conforme o curso do mundo. Se levasse para cá, como um vento de qualquer doutrina, nós caminharíamos. Se fosse para lá, também. Se fosse para acolá, ou seja, nós não tínhamos discernimento, não sabíamos que tínhamos um Deus que é poderoso, que pode fazer tudo aquilo que lhe apraz. E ele chegou até nós. Nós não o achamos. Ele que nos encontrou, perdidos como estávamos, e nos resgatou e nos restaurou. Isso é graça. Isso é favor merecido. É aquilo que nós não merecemos, mas necessitamos, mas precisamos. Depois de anos buscando alcançar a salvação pelos seus esforços, Lutero finalmente entendeu, através das Escrituras, que não é possível para um ser humano ser salvo pelo cumprimento da lei. Até tentou, e hoje também algumas pessoas ainda tentam ser justificado pelas obras, mas não são. É graça, é favor merecido, é bondade de Deus. A ação ela é monergística, ela parte de Deus para o homem, não do homem para com Deus. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que a lei vem do pleno conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 10 e versículo 20. Então, irmãos, toda ação parte de um Deus bondoso, um Deus amoroso, na vida de um homem, na vida de uma pessoa, na vida de um ser humano. Porque eu e você, nós não tínhamos condições alguma de sermos regenerados, se não fosse a vontade graciosa de Deus sobre as nossas vidas. Então, irmãos, os 5 solas da Reforma protestante, que também foi citado aqui já hoje: sola Escritura, sola Christus, sola Gratia, sola Fide, soli Deo Gloria. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, glória somente a Deus. Então isso traz um impacto para a igreja daquela época. Por quê? Sola Escritura. A Escritura, a Bíblia Sagrada, ela é a única fonte de autoridade para o homem. A Escritura é a única fonte de autoridade. Solo Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não tem como alguma pessoa ser mediadora. Não tem santo nenhum que possa mediar a minha, a sua oração a Deus. Não tem. Sola Gratia, a salvação é um meio gratuito de Deus por Cristo
na cruz. É graça, o favor imerecido. Sola fide, a salvação é recebida unicamente pela fé em Jesus Cristo. Só lhe deu glória. Toda a glória ela deve ser dada somente a Deus. Os solas, ele vai resumir tudo aquilo que os reformadores queriam trazer para a igreja. Eles estavam dizendo assim, vocês não estão utilizando, olhando para a Bíblia como a única fonte de autoridade divina. Vocês estão colocando qualquer outra coisa no lugar da Bíblia. A tradição, mas não, a tradição não, é a Bíblia, é a Sagrada Escritura. Cristo é o único mediador, não é Maria, não é José, não é João, não é nenhum santo. É Cristo, é o único mediador. Eles estão dizendo, olha, a graça de Deus é que salva o homem, que salva você. Não adianta indulgência, não adianta comprar, não adianta nada disso. Volta para a Escritura. A Escritura está ensinando que é assim, não vá por acolá, venha por aqui. Soli fide, a salvação é recebida unicamente pela fé. É pela fé. E é um dom de Deus. É Deus que faz toda a obra na minha, na sua vida, na nossa vida. Nós não devemos prestar culto, nem venerar ninguém, nem homem algum, apenas a Cristo, porque só a Ele devemos dar a glória. A glória pertence tão somente a Ele. Então a Ele nós devemos nos prostrar e dedicar toda a nossa vida, toda a nossa existência. A Ele que deve ser glorificado. É isso que a reforma quis resgatar. Mas, irmãos, a reforma protestante, ela foi bem ampla, macro. Ela não ficou resumida àquilo que Lutero fez. Não estou minimizando nem diminuindo os feitos dos reformadores. O que eu estou querendo dizer é que eles foram além. Porque a gente vai ver que na reforma protestante, eles investiram também na questão do discipulado. Eles investiram também na questão da educação. E isso é mais um legado deixado pelos reformadores. Geralmente, as igrejas, algumas igrejas, não são todas, mas geralmente as igrejas presbiterianas, elas sempre têm uma escolinha, sempre tem algo nesse sentido, algo educacional, tem algum curso que oferece. E geralmente, repetindo, não são todas, mas isso é uma visão que vem lá de trás dos reformadores. Eles entenderam que a fé precisa de base sólida. Por isso criaram escolas, catecismos e academias para ensinar a verdade bíblica. A reforma nos lembra que ensinar é parte essencial da missão. Então, irmãos, essa linha histórica, esse resgate histórico, claro, resumido, né? Não é um resumo exaustivo, é só para trazer à memória, rememorar aquilo que muito se aprendeu e se viu em classe de catecúmenos, por exemplo, né? E às vezes a gente vai caminhando na fé, vai caminhando na igreja e nós esquecemos a origem, de onde nós viemos, o porquê de sermos uma igreja presbiteriana do Brasil, o porquê de termos confissões, o porquê da liturgia de culto que nós temos, o porquê de várias coisas que acontecem. Nós somos uma igreja que tem uma base sólida, né? Uma igreja que tem uma base firme, sólida na Escritura Sagrada. Um outro legado que a gente pode trazer
é a ética e a vida cotidiana. A fé reformada nos ensinou que todo trabalho é vocação, qualquer que ele seja qualquer trabalho reconhecido, né? Qualquer trabalho que seja, pregando, servindo a outros, estudando, dirigindo, cobrando. Em qualquer área das nossas vidas, nós precisamos entender que é uma vocação que Deus nos deu. Se é tocar, que toque para o louvor e honra do Senhor. Se é trabalhar na ausência do patrão, na presença do patrão, que nós honremos a Deus com aquilo que Ele nos vocacionou a fazer. Outros importantes reformadores que nós não podemos deixar de citar. Zwinglio, Eurico Zwinglio, líder da reforma na Suíça, iniciou a reforma em Zurique, buscando renovar a fé cristã com base exclusiva na Bíblia. O outro ponto relevante de Zwinglio é que ele criticou práticas católicas como venda de indulgências, veneração de santos. Influenciou reformadores como João Calvino e fortaleceu o movimento protestante na região de Zurique. Então, Zwinglio foi mais um importante reformador. Foi mais um importante reformador que contribuiu para o crescimento do protestantismo, o crescimento da fé reformada em seu tempo, em sua época. Percebam, irmãos, que independente da região que eles estivessem, eles combatiam os ensinamentos doutrinários da Igreja Católica Apostólica Romana, que estavam literalmente desvirtuados da vontade de Deus e da Sagrada Escritura. Estavam corrompidos diante de Deus e da Sagrada Escritura. João Calvino, ele tornou-se figura central na segunda fase da Reforma Protestante, especialmente a partir de sua atuação em Genebra. João Calvino, ele desenvolveu o que nós conhecemos hoje de calvinismo, com ênfase na soberania absoluta de Deus e na doutrina da predestinação. Não se resume a isso, tá? Tem mais informações. Mais uma vez eu reforço aos irmãos que busquem, né? Isso aí foi bem resumido mesmo. E hoje, né, nós, como Igreja Presbiteriana do Brasil, nós somos conhecidos também como uma igreja calvinista. Não é porque
a igreja ela é baseada nos ensinos de Calvino. Nossa igreja é baseada nos ensinos das Escrituras que Calvino defende. Calvino, ele ensinou, pregou e enfatizou. Algo que eu não coloquei aqui sobre Calvino é sobre as institutas, né? Ele escreveu comentários sobre os livros sobre a Bíblia. John Knox, que eu chamava John Knox, acho que todo mundo passa por isso. Até que um pastor disse: ei, meu irmão, não é John Knox não, é John Knox. Tá certo. Ele é reformador escocês, liderou a reforma protestante na Escócia e foi fundamental também na fundação da Igreja Presbiteriana Escocesa. Foi um seguidor e admirador de João Calvino, adotando seus ensinamentos para a realidade escocesa. Contribuiu para escrever confissões de fé e as ordens eclesiásticas da Igreja da Escócia. Então, cada um foi usado por Deus para formar o que somos hoje. E precisamos estar sempre reformando, sempre nos atualizando. Mas, irmãos, esse resgate histórico, ele traz uma pergunta para mim e para você, para todos nós. E hoje, 508 anos depois da Reforma Protestante, estamos há 6 dias, né? 6 dias. E hoje, quais os desafios que eu e você temos? Nós vimos que eles passaram por diversos desafios e confrontaram esses desafios. E hoje, será que nós estamos prontos para confrontarmos esses desafios? E hoje, será que hoje nós estamos prontos para protestarmos contra tudo aquilo que não é agradável a Deus, que ofende a palavra de Deus? Até que ponto nós conseguimos enfrentar, confrontar? Mas não é confrontar com a minha palavra, nem com a sua palavra, não. É dizer, assim diz o Senhor. Está escrito assim na palavra do Senhor. Será que nós estamos preparados para reformar de verdade a igreja do Senhor? Será que nós temos condições hoje de olhar e dizer, não, isso aqui está equivocado, está fora das Escrituras? Então nós precisamos voltar, nós precisamos mergulhar novamente nas Escrituras. O desafio é imenso, é tremendo para a igreja de hoje. O desafio, ele é enorme. O desafio de nós nos posicionarmos diante de um professor, me deu uma memória, de um professor universitário, por exemplo, que escarnece do Senhor. O desafio é enorme quando nós vamos às ruas anunciar o Evangelho e as pessoas zombam do Senhor. Nós sabemos que eles não estão zombando da gente, eles estão zombando do Senhor e há de prestar contas diante de Deus. Se for um eleito de Deus, o Espírito Santo vai tocar-lhe o coração e ele vai se arrepender. Ele vai voltar-se para Deus e as escamas dos olhos serão retiradas e ele poderá ver ao Senhor, o autor e consumador da fé. Continuar reformando a igreja e o coração em um mundo cheio de ruídos.
e superficialidades. Precisamos resgatar o compromisso com a verdade bíblica, a unidade e a missão. A reforma, para muitos, ela terminou. Não, ela não terminou, ela não cessou, ela continua. Ela continua caminhando, ela continua avançando. E deve ser assim. A reforma não terminou. Ela renova-se em cada geração. Foi em mim, foi em você, será nos nossos filhos, será nos netos, nos bisnetos. Ela continua. Então, irmãos, e não vos conformeis com este século. E não vos conformeis com este século. Como diz Paulo, apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, primeira parte. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Que Deus continue sendo gracioso com sua igreja, com seu povo, aqui no bairro dos Estados, nos 4 lugares do mundo, dos 4 cantos do mundo. Louvamos a Deus pela vida do irmão Eric e pela graça de Deus também na vida dele, que trouxe uma reflexão tão bela sobre um assunto tão importante, que foi a Reforma Protestante. Como ele encerrou aqui, a Reforma ela não encerrou lá no século XVI. Ela deve continuar em nossos corações e em nossa vida, para que, sendo cristãos reformados, possamos reformar a igreja, a sociedade, nosso lar e nossos corações. Porque a mudança, digamos assim, nós não devemos esperar do mundo, né? A volta para Cristo, a gente não deve esperar que alguém acorde de manhã e você está Jesus. Mas sim, primeiro em nosso coração. Eu convido os irmãos que estão no grupo de louvor aqui à frente e também ao pastor Diogo para fazer a oração final, agradecendo a Deus pela vida do irmão Eric e também pelo evento de hoje. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos orar, agradecendo ao Senhor, porque homens decidiram colocar sua fé em ação. Nós possamos honrar esse legado. Esse é um legado que nós temos, possamos honrar. E a pregação do Evangelho é a melhor forma de a gente continuar reformando a igreja. Amém? Senhor nosso Deus, vamos ficar de pé? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos colocou numa igreja que busca, que volta os olhos para a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos aprendido, temos conhecido quem Tu és. E o mesmo Deus que fez a obra por meio daqueles homens tem nos usado para continuar a obra nos dias de hoje. Pai, que Tu abençoe a nossa igreja possa alcançar vidas por meio da pregação do Teu Evangelho. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Amém.
continuar, por favor? A gente ainda não terminou, né? Além do nosso culto, a gente ainda vai ter um sorteiozinho agora. Para a honra e glória do nosso Deus e para a benfeitoria do nosso próprio ser. E eu quero ganhar, tá? Ministério, pode sentar? Vê só, irmãos. Pastor, se o senhor ganhar, o senhor me dê, viu? Como o Eduardo falou, a gente vai ter um sorteio agora. Nós sortearemos esse livreto aqui, escrito por John Piper. O nome é Plena Satisfação em Deus. Deus glorificado e a alma satisfeita. Nós vamos sortear primeiro ele e depois esse livro, escrito por um pastor presbiteriano, os irmãos devem conhecer, Heber Campos Júnior, que é Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Eu acredito que os dois temas são bem importantes em nossas vidas, afinal, muitas vezes a gente se sente insatisfeito com aquilo que Deus já nos deu e só pensa naquilo que Deus há de nos dar ainda. Então, é uma leitura bem breve, mas muito bem... igual a de todos. Muito bem colocada para a nossa vida. Então, cada um de vocês, ao entrar aqui na igreja, recebeu um númerozinho aqui. Eu vou informar o número de cada um, certo? E você se atenha apenas ao seu número, decore o seu número, tá certo? Você foi numerado sem saber, viu? Que aí quando nós sortearmos, aí eu falo aqui quem ganhou. Ó, silêncio aí. A primeira pessoa é o número 1, Miguel Santana. O número 2 é Jade. O número 3 é João. O número 4, Samuel. O número 5 sou eu, Ellison. O número 6, Gabriela. O número 7, Débora. O número 8, Eduardo. O número 9, Silas. O número 10, Evaldo. O número 11, Heloísa. O número 12, João Neto. 13, Emerson. 14, Fernanda. 15, Rosália. 16, Iris. 17, Eric. 18, Alisandra. 19, Eloá. 20, Ângela. 21, Elizabeth. 22, Amanda. 23, Letícia. 24, Enzo. 25, Camila. 26, Diogo. 27, Pedro. 28, Luísa. 29, Jefferson. Tem algum Jefferson aqui? É Jefferson. Jefferson. Nome complexo. Número 30, Hélida. Número 31, Daniel. Número 32, Benício. Rapaz, não escapou nem Benício, rapaz. Tá tirando minha sorte. Número 33, Felipe. E número 34, Hélida de Ângela. Então, ó, o número... Rapidinho. 30, Wellington. 30 o quê? É o nome. Não, o número 34 é Hélida de Ângela. E o número 30 é Hélida aqui. Hélida de Messinho. Hélida, ela é o número 30. Hélida e de Hélida Messinho. de Ângela é o número 34, tá certo? Nós vamos sortear primeiro esse livreto aqui. Se eu não ganhar, tem alguma coisa errada aí, viu? E o primeiro número é o número 5. Quem é o número 5? Vai botar pra sortear de novo. Vai ganhar não, papai. E agora, ó, posso mostrar aqui as irmãs que saiu o número 5. Quem quer que o Wellington devolva o prêmio pro sorteio de novo? Perdeu. Sorteio de novo. Eu vou fazer o próximo sorteio e eu penso em vocês, tá certo? E o
próximo ganhador é. Deu fim entupido aqui. Tá sorteando. Foi o número 17. O número 17 é. Eu só acho que o de Wellington tem que voltar pro sorteio, viu? Aperta aí, Wellington, pode tirar uma foto com ele, por favor? Tira a foto com o cara aí, ó. Pessoal que não é fotogênico, hoje em dia é difícil, né? Eita, negócio complexo aí. Aê! Eu só acho que o livro de Wellington tinha que voltar pro sorteio. Vai. Ó. Sorteia de novo. Vamos lá, próxima pessoa, que não sou eu. Foi o número 8. Quem é o número 8? Eduardo. Vai voltar. Vira aquela história, até quando eu ganho eu perco. O próximo. Número 1, Miguel. Ganhou. Miguel Santana! Até quando eu ganho eu perco. Mídia, tira foto, mídia! Sempre assim. O do papel. Que bênção. Pessoal, como é bom. Como é bom a gente poder se alegrar com os irmãos, né? Fiquem tristes não, haverão próximas oportunidades de vocês ganharem. Eu não acredito não que a gente ganhou e perdeu não, né? Mas enfim. Bom é melhor dar do que receber, né? Pessoal, a gente vai ter um lanchinho aqui na lateral para vocês, tá bom? E ao mesmo tempo, a gente vai estar se organizando para continuar um pouquinho dos nossos jogos, que quem já participa já sabe, né? Então, possamos se alegrar, vamos comer e depois vamos jogar um pouquinho, tá bom? Para você que acompanhou a gente até agora, esse é o nosso encontro de jovens com o tema da Reforma Protestante.